Olá, sejam bem-vindos ao perfil do Fisioterapia. Eu sou o Felipe Brasil, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Olá, eu sou o Roberto Monteiro, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia, traumato ortopédico e desportivo. Mas afinal, o que é que significa fisioterapia? Fisioterapia é um neologismo em que ele vai misturar a fisioterapia com a ortopedia, sem esquecer das terapias de fortalecimento, que aí vai entrar o profissional da educação física também. Então, como é que surgiu essa metodologia? Eu conheço o Roberto há muitos anos, trabalhamos juntos no time do Ceará, time aqui da nossa capital, e lá a gente já começou a trocar muitas ideias. Com o passar do tempo, a gente, mesmo que trabalhando à distância, a gente sempre trocava figurinhas, eu mandava pacientes para ele, geralmente pacientes mais complicados que eu mandava, já que a gente sabia que muitas vezes a fisioterapia muito convencional não ia dar um retorno que o paciente esperava. É aquele paciente que vem pedir uma indicação e diz: doutor, eu rodei, mas o meu problema não está sendo resolvido, eu estou com complicação, eu fiz uma cirurgia e não me reabilitei bem. Então sempre lembrava do Roberto. Ele também mandava casos para mim. E quando foi em 2017 para 2018, eu, por ironia do destino, tive uma lesão no joelho. E nessa lesão de joelho, acabou que eu fui para a mesa de cirurgia. Então eu conheço realmente as dores dos pacientes. E nessa época, a primeira pessoa que eu lembrei de procurar foi exatamente o Roberto. E aí eu lembro que na primeira sessão, ele já conseguiu atingir alguns marcos que muitas vezes a gente demora mais de uma semana, 10 dias para atingir numa fisioterapia muito superficial. E aí a gente começou a conversar sobre a questão de uma reabilitação em que tivesse a participação do médico ortopedista e do seu fisioterapeuta. E foi daí que surgiu essa metodologia, em que a gente vai englobar exatamente algumas características que são únicas, já que a gente não copiou, a gente teve um certo pioneirismo em fazer isso, e ele vai explicar um pouquinho como é que funciona essa metodologia. Perfeito. Essa metodologia foi divisor de águas para a gente, foi realmente um momento onde o profissional fisioterapeuta teve a oportunidade de aproximar do colega ortopedista, pensando exatamente trazer um resultado evidente para os pacientes. Então começou o método fisioterapia, pensando em avaliar, sabemos hoje que o fisioterapeuta é um profissional que avalia o movimento, todo o sistema de movimento, toda a condição clínica do paciente. O ortopedista, ele avalia a condição estrutural, a condição clínica, onde a junção desses dois profissionais consegue entender muitas vezes, como eu falo sempre, a causa e a consequência do problema do paciente. Então, quando nós começamos a trabalhar de uma forma integrada, cada um observando os seus critérios, e a partir daí a gente criou uma metodologia que a gente traça um tratamento para esse paciente de uma forma individualizada, a gente conseguiu nesses 2 anos trazer realmente um resultado cada vez mais efetivo. Então, foi um método de trabalho onde nós conseguimos realmente mudar de patamar, nós conseguimos trabalhar de uma forma bem mais assertiva, trazendo todos os resultados e tendo satisfação mútua, que é o que nos move diariamente. Então, o Dr. Felipe foi uma célula, como eu também fui uma célula dessa metodologia, onde nós conseguimos não só na cirurgia de joelho, como em condições não cirúrgicas também, em ombro, cotovelo, tornozelo e pé. Então, conseguimos trazer realmente essa visão integrada, pensando em gerar uma solução. Sempre muito inquieto, essa solução sempre precisava acontecer. Lá atrás eu batia na porta do Dr. Felipe: Dr. Felipe, eu preciso de uma orientação nesse paciente. Esse paciente ele precisa de um suporte. O Dr. Felipe sempre dava um suporte com uma visão clínica, onde nós juntamos essas informações e trouxemos uma conduta. Assim nós trabalhamos com todas as articulações, com todas as especialidades médicas aqui no Instituto.
É importante frisar que o profissional da área da saúde, quando ele está em carreira solo, ele é extremamente limitado. Eu, por exemplo, conseguia resolver procedimentos cirúrgicos, mas um procedimento de reabilitação, realmente, eu não tenho a expertise para fazer e muito menos para orientar. Claro que, muitas vezes, em algumas cirurgias, a gente tem que dar as orientações, né? Mas a gente sabe que o fisioterapeuta, ele tem a plena capacidade de fazer uma reabilitação baseado em determinadas patologias. Então, o médico costuma, né, o ortopedista, costuma basicamente atende o paciente, verifica se o problema é cirúrgico ou não. Se o problema é cirúrgico, ele já agenda uma cirurgia, muitas vezes não lembra que esse paciente tem que ser avaliado se ele está apto para estar em uma cirurgia dentro de alguns dias. Esse paciente muitas vezes tem inibições, tem encurtamentos que no pós-operatório vão gerar problemas. Se o caso não é cirúrgico, geralmente passa a guiazinha da fisioterapia, anti-inflamatório, analgésico, muitas vezes uma injeção de corticoide. E é interessante como hoje eu utilizo muito pouco a medicação, já que a gente vê que quando o paciente ele é bem acompanhado, ele é bem conduzido, a gente reduz até a necessidade de medicamentos. Hoje eu indico bem menos cirurgias também, porque para a gente indicar um tratamento conservador, a gente tem que ter confiança na equipe. Não é simplesmente a gente chegar, você está com a lesão do menisco, a gente pode fazer a cirurgia, ou então você faz um tratamento conservador de fortalecimento e a gente vai avaliar a necessidade de você não precisar dessa cirurgia. Como muitas vezes a gente sabia que esse tratamento conservador não era bem feito, o cirurgião, por comodismo, ele prefere logo indicar aquele procedimento, já que ele sabe, né, que dessa forma ele não vai estar dependendo de terceiros para fazer aquela reabilitação. A questão da confiança, você confiar, né, no profissional, você conhecer o profissional e principalmente você ter acesso a esse profissional. Eu sempre fui bastante acessível, continuo sendo a outros fisioterapeutas que não trabalham, né, diretamente comigo, que são de outras cidades, mas quando a gente tem alguém aqui do nosso lado, em que a gente sabe que realmente a gente vai passar detalhes da cirurgia desse paciente, detalhes da lesão desse paciente, fica bem mais fácil a gente atuar. Com certeza, né? Essa troca de informações em todos os processos, desde a chegada do paciente, a gente entender a dor do paciente, a gente entender além da algia, além da dor na articulação, entender a necessidade dele, a gente consegue, através dessa integração, trazer muitas informações, muitas nuances que eu trato até como ferramentas para que nós consigamos, dentro de um planejamento terapêutico, gerar resultado, né? Então, é importantíssimo e vale ressaltar que essas condutas elas são baseadas em evidência. Nós temos do nosso lado que a gente explora muito, todas as quartas-feiras nós temos reuniões científicas, né, trazendo todas essas visões, o que é que a literatura fala, o que é que os artigos falam, cada vez atualizando e trazendo todos esses critérios e componentes para que possamos ter um resultado para nossos pacientes. Não é, doutor Felipe? É importante até complementar que essas reuniões científicas, elas são conjuntas. Então, o ortopedista com o fisioterapeuta, muitas vezes tem profissional de educação física. Você que não trabalha aqui no Instituto Forte, que é o local físico, né, onde tudo acontece, você também está convidado a participar. Muitos de vocês já participaram, tanto presencialmente quanto virtualmente. E nessas sessões a gente busca exatamente ver a opinião, né? Muitas vezes essas opiniões são complementares entre esses profissionais. Então, o fisioterapeuta ele tem que entender a visão do ortopedista, como é que o ortopedista raciocina. Muitas vezes a gente, na faculdade, não tem acesso a outra área, então a gente usa linguagens técnicas diferentes, a gente usa abordagens diferentes, e isso tudo fica muito complicado quando você nunca trabalhou, né, com outro profissional. Aqui é interessante, no Instituto Forte, que como a gente já plantou essa semente, a gente já está fazendo 2 anos de instituto, a gente já trabalha há mais de 10 anos junto, mas de instituto mesmo, com profissionais ortopedistas, que a gente tem especialistas aqui de todas as áreas, desde joelho a ombro,
coluna, pé e tornozelo, quadril, todas as áreas que você precisar, a gente tem, mão e punho também. E a gente tem uma equipe de fisioterapeutas, uma equipe de reabilitação e personagens, né, profissionais da educação física, parceiros também, em que a gente trabalha essa conexão. Então, é muito importante esses profissionais entenderem todo o processo, desde o processo de lesão ao processo de reabilitação e o processo de retorno à vida normal e à vida esportiva também. Perfeito. Foi citado pelo Dr. Felipe o processo, né? Nós, nessa nossa metodologia, trabalhamos em cima de processos, tudo de uma forma individual, pensando realmente no paciente e unindo todas essas ferramentas para dentro de um processo. Nós titulamos como PLAT, que é um planejamento terapêutico, que nós construímos o que é que esse paciente vai fazer no começo do tratamento, no meio do tratamento e quais são os critérios que esse paciente ele vai utilizar para ele ter alta. Uma das grandes felicidades nossas aqui no Instituto é a alta. Até conversando com o Dr. Felipe, a gente discutia muito. Faz muito tempo que eu não dou alta para um paciente. Normalmente o paciente ele se dá alta, a dor dele passa e o paciente desaparece. E isso realmente na nossa prática clínica a gente precisa ter muito cuidado, porque nós precisamos atingir muitos critérios além da dor. A metodologia fisioterapia, além de ela servir para os pacientes, exatamente dando mais resultado para eles, ela serve para você que é profissional da área da saúde também, em como você pode atuar de forma diferenciada. Então a gente trabalha tanto no hands-on, ali na frente de combate mesmo, já fazendo uma cirurgia, fazendo uma reabilitação, fazendo uma avaliação cinético-funcional, como a gente também atua na área de ensino. Por isso que a gente quer ter você perto da gente e você continue seguindo esse perfil e muitos outros conteúdos vão sendo dados a você. Essas são minhas considerações finais. Perfeito. Eu posso falar para vocês que é uma mudança de patamar do profissional fisioterapeuta quando nós conseguimos trabalhar nessa metodologia. Nós temos um acervo bem maior, nós conseguimos chancelas maiores e nós hoje somos reconhecidos como profissionais que resolvem problemas independente da especialidade. Então convido você, fisioterapeuta, profissional de educação física, profissional de saúde, para conhecer um pouco mais da nossa metodologia que está aqui à disposição para que você cresça profissionalmente. Um abraço, a gente se vê, pessoal. Tchau, tchau.